Key Talks, insights, histórias e tudo sobre a qualidade na prática. Bem-vindos a mais um episódio do Key Talks, o podcast da APQ, onde damos voz às ideias, às pessoas e aos temas que estão a mudar o futuro da qualidade em Portugal e no mundo. O meu nome é David Martins e hoje vamos falar de um tema cada vez mais crítico para as organizações e que está cada vez mais na ordem do dia, a continuidade do negócio. Para esta conversa temos connosco o Luís Anselmo, da Cellfox, que assume responsabilidades nas áreas de Information Security, Privacy e Business Continuity. Luís, muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui hoje connosco. E antes de começar, pedir-lhe uma breve apresentação, quem é o Luís Anselmo e qual é o seu papel na Cellfox nas áreas de Information Security, Privacy e Business Continuity. Antes de mais, quero agradecer à Associação Portuguesa de Qualidade por estar presente aqui para participar deste podcast. E é um prazer também, ao fim e ao cabo, falar destes temas, não é? Porque, sendo um profissional na área, é sempre um gosto poder participar nestas iniciativas. Portanto, o meu nome é Luís Anselmo, como o David estava a dizer. Portanto, eu sou responsável pelas áreas de segurança de informação, privacidade e continuidade do negócio dentro da Cellfox, bem como dos respectivos sistemas de gestão associados. Tenho um percurso profissional de mais de 20 anos, sempre ligado às áreas de tecnologia e aos sistemas de gestão, ao fim e ao cabo, e à gestão dos sistemas, do ponto de vista mais global. Sou licenciado em Engenharia Informática e de Computadores e mestre em Gestão de Informação. Estes aspectos, portanto, ao fim e ao cabo, esta interligação de tudo aquilo que é a segurança de informação, a privacidade e a qualidade de negócio, em algum ponto eles se confluem para, digamos, para daquilo que é o seu propósito, porque temos sempre aqui uma questão relacionada sempre com o risco associado, uma questão sempre relacionada com aquilo que é a resposta a incidentes, de uma forma mais global, os respectivos testes e, claro, isto são tudo necessidades que as organizações também têm para se robustecer de alguma forma. Para começarmos de uma forma simples, e para quem até possa não estar tão dentro do tema, quando nós falamos de continuidade do negócio, estamos a falar exatamente do que é e porque é que este tema passou a ser estratégico, como eu disse há pouco, estar na ordem do dia das organizações e no caso específico da Cellfox. Então, a quantidade de negócio, basicamente, é a capacidade que a organização tem a manter as suas operações ativas, mesmo perante falhas, portanto, quando há ataques ou eventos eventualmente inesperados. Hoje em dia, com operações digitais, com sistemas interligados, clientes sempre ligados, qualquer interrupção que ocorra tem logo um impacto imediato, de uma forma muito real, naquilo que é a receita, a reputação da empresa e, ao fim e ao cabo, isto depois também se reflete na confiança dos clientes e os consumidores dessas organizações também representam. Não é? Portanto, na prática, a quantidade de negócio passou de uma área de suporte a algo que é um fator competitivo. Portanto, isto significa que contribui muitas vezes até para a decisão do próprio comprador. E diferenciador nesse aspecto, claro. Portanto, no caso da Cellfox, nós sendo uma empresa do grupo Nova Base que endereça mercados muito regulados, como é os serviços financeiros, a parte de banca e a parte de telecomunicações, o nível de exigência destas indústrias é elevado. Não é? Portanto, e porquê? Porque, ao fim e ao cabo, estas grandes organizações também desempenham funções muito críticas na sociedade e muitas vezes nos próprios países, de uma forma mais global. Eu diria que hoje em dia portanto, a continuidade do negócio reflete-se em competitividade mesmo. Muitas vezes há alguma confusão, e se calhar isto acontecia mais há alguns anos atrás,
ou seja, só reagir a incidentes e ter uma verdadeira estratégia de continuidade numa organização. Ao fim e ao cabo, reagir é atuar após a ocorrência de alguma coisa, não é? Portanto, muitas vezes essa reação nem sequer tem um plano associado. Ou então, quando é feito sob uma pressão enorme, não é? Portanto, e de alguma forma isso depois também cria um impacto elevado na sua execução. O que a continuidade do negócio vem trazer ao fim e ao cabo é uma antecipação. Portanto, digamos que implica uma antecipação e, acima de tudo, também uma definição de vários cenários, testes, de planos de forma regular. Ao fim e ao cabo, cria uma capacidade de resposta imediata, de uma forma muito simples, não é? Portanto, eu penso que aqui a diferença entre o reagir e a questão da continuidade tem a ver muito com o controlo, ok? Está aqui uma diferença que é o controlo. Portanto, normalmente quem reage é algo que se corre atrás para recuperar, não é? E quem tem um sistema de gestão de continuidade, basicamente, com o seu controle consegue gerir impacto. Portanto, esta é, digamos, aqui uma grande diferença entre estes dois pontos, porque, utilizando a expressão do apagar fogos, é reagir, é reação, não é? Enquanto que ter um plano de continuidade ou, de alguma forma, garantir uma operação é algo mais estratégico. Acaba por ser estruturar, sistematizar, antecipar aquilo que é possível na resposta aos incidentes, sendo que eu sou sempre da opinião que na continuidade do negócio há sempre alguns fogos para apagar que nós não conseguimos prever os eventos na sua magnitude, os impactos. Esse é um dos grandes desafios. Exatamente. E o Luís há pouco falou aqui em cenários. Em sua opinião, quais são os cenários ou os tipos de disrupção que mais devem preocupar as organizações hoje em dia? Eu acho que isto tem vindo a mudar todos os, eu já diria, anos, mas muito menos, não é? Então, com uma periodicidade muito mais elevada, sim. Na realidade, o risco, maioritariamente, deixou de ser um bocadinho mais dedicado à parte tecnológica, não é? Digamos assim, porque realmente é muito visível, ouve-se muito falar desta componente mais do risco tecnológico associado. Porque, na realidade, hoje, como estávamos a dizer, temos, por exemplo, ciberataques super sofisticados, falhas na cadeia de abastecimento, não é? Portanto, o tipo de fornecedores que nós temos, serviços, cada vez há mais fornecedores de serviço de cloud, por exemplo, interrupções globais que, de alguma forma, são geradas por questões geopolíticas, como, por exemplo, o que está a acontecer neste momento, não é? Por exemplo, as pandemias, não é? O tempo que nós tivemos, por exemplo, e há pouco tempo também, bem, é um sucedido de situações como os eventos climáticos que aconteceram, extremos e que nós sofremos este ano também, não é? Portanto, tudo estes pontos são pontos que, na realidade, representam desafios para as organizações, não é? Portanto, e aqui o ponto essencial é que estes desafios, o ponto fulcral é que os riscos que estes desafios criam, de alguma forma, propagam-se de uma forma em cadeia. Portanto, não é um evento único, não é? O que acontece muitas vezes é que os modelos, por vezes os modelos tradicionais de risco, não contemplam impactos cumulativos. E neste caso as organizações que conseguirem, de alguma forma, mapear estas vulnerabilidades todas, conseguirem diversificar as dependências e repensar de uma forma estratégica as localizações, onde é que vão colocar os ativos mais críticos da organização, digamos que são tudo opções ótimas para manter a continuidade das suas operações. Neste mundo atual, a disrupção tem que ser algo próprio do modelo operativo, ou seja, as organizações já têm que estar sempre com aquela ideia de que, em qualquer altura, vai haver uma disrupção. Portanto, tem que se preparar antecipadamente para estes tópicos. E nós conseguimos preparar melhor para aquilo que já conhecemos, não é? Ou que já disrupções que já se verificaram, mas nunca podemos deixar de pensar que vão haver sempre disrupções que nós não tínhamos previsto e temos que ter essa
capacidade de reação. Sim, esse é o desafio que as organizações, ao fim e ao cabo, também têm, não é? Que é conseguir antecipar e prever os vários tipos de vulnerabilidades que ocorrem, não é? E como é que elas podem ser, de facto, comatadas e planeadas para, no caso de acontecer, estarem preparadas para o efeito. Pegando aqui nesta ideia de deixar de apagar fogos, não é? Ou de ser meramente reativo e passar a ter algum grau de proatividade e a sistematização na forma como nos preparamos para a resposta a incidentes disruptivos, e para quem só conhece muito provavelmente pelo nome, a norma ISO 22301, que define os requisitos para sistemas de gestão de continuidade do negócio. O que é esta norma e o que é que ela traz de importante para as organizações? Na essência, o sistema de gestão, ele, o que vai trazer é estrutura. Portanto, de uma forma prática, traz uma disciplina quando se está a implementar a continuidade do negócio. E como? De uma forma, através da definição de como identificar esses tais riscos, que estávamos há pouco a falar, como é que se avalia ou consegue avaliar o impacto das operações e de alguma forma também encontrar as melhores soluções de recuperação. Identificarmos, entendemos de facto o que é que, quando é que irá haver um maior ou menor impacto, e agora é preciso criar um conjunto também de planos que depois terão de ser de facto testados. E portanto a norma dá-nos um bocadinho todo este, digamos, encadeamento de bom pensamento, da forma como podemos colocar em prática um sistema de gestão, que na realidade não deixa de ser, associado aqui um bocadinho à parte mais tecnológica, uma framework, digamos assim, e que transforma muitas vezes um tema que pode ser considerado teórico para algumas entidades, num sistema operacional e que consegue-se medir e ao fim e ao cabo também auditar. Estes conceitos são importantes porque na verdade a 22301 consegue transformar aquilo que é a quantidade de intenção em execução clara no terreno. Sim, bem, acabam por ser os alicerces, a 22301 acaba por definir os alicerces para o sistema de gestão da continuidade do negócio, ou se quisermos fugir à expressão de sistema de gestão para a continuidade do negócio de uma empresa, de uma organização, desses pilares que nos são dados pela 22301, quais são os que destacaria como mais importantes na implementação da continuidade do negócio, se é que é possível fazer a distinção ou considerar algum menos importante. É mais esse um ponto, acho eu, porque na realidade eu acho que olhando para o ciclo de vida daquilo que é a continuidade do negócio, um dos primeiros pilares que é de veras de facto o mais importante e ao fim e ao cabo como de trazer o alicerce de toda esta norma é de facto a análise de impacto do negócio, não é? Portanto, nós chamamos o BIA em inglês, o Business Impact Analysis. Porquê? Porque é de facto aqui que onde são identificadas as atividades e os processos críticos do negócio e aqueles que não são tão críticos, mas também são importantes. Portanto, há logo esta definição. Também é aqui nesta altura, nesta fase, em que são identificadas aquilo que nós chamamos do tempo máximo admissível de paragem, mas tem muito a ver com os tempos de resposta, o tempo de objetivo de resposta e o ponto que é o chamado RTOs e RPOs, ponto de recuperação. De alguma forma também é aqui que o negócio vai assumir quanto tempo é que consegue estar parado até ter, de facto, impacto na sua atividade. Okay? Impactos não admissíveis, não? Porque impactos terá sempre, claramente. Mas a partir de que momento é que os impactos deixam de ser apurados até dentro da organização? A seguir isto há um outro pilar também importante. Lá está. Temos que pensar sempre que esta norma tenta prevenir situações, não é? Portanto, e analisarmos o risco que estes processos estão sujeitos, de alguma forma, a conseguir identificar as potenciais ameaças e, com isso, conseguir logo
fazer uma análise de risco associada de maneira a que consigamos mitigar algumas dessas ameaças. Digamos que é algo que fica logo, como se dizer, limpo, não é? Portanto, não precisamos depois à frente nos preocupar muito ou mais com essa questão, porque estamos a reduzir a probabilidade de acontecer alguma coisa no fim do dia. Há um outro componente também muito importante, que é a estratégia de recuperação, ou seja, portanto, mediante, de alguma forma, cenários, e aqui é que às vezes pode haver um pensamento diferente, ou pelo menos não enquadrado naquilo que é as 4 grandes áreas que a comunidade de negócios tem que prever, que é as pessoas, a tecnologia, a cadeia de fornecimento dos fornecedores e essencialmente também a componente física, os espaços físicos. Sim. E tudo este ecossistema mais físico. Portanto, digamos que estas 4 áreas têm que estar garantidas e enquadradas naquilo que são os planos de continuidade de negócio, que depois vão ter que ser escritos, criados neste caso, não é? Vão ter que ser criados, e a seguir testados. Porque, de facto, só quando nós conseguimos testar um plano é que temos a garantia que, quando houver essa disrupção daquele cenário que foi testado, é que vamos ter a certeza que, de facto, aquele plano é real e é eficaz na sua plenitude. Claro que isto é tudo visto de uma forma muito ativa, porque também está associado àquilo que é os ciclos de vida, não é? E um ciclo muito importante na comunidade de negócio e nos sistemas de gestão, ao fim e ao cabo de uma forma muito global, que tem a ver com o PDCA, o ciclo de Deming, não é? Em que aquilo que nós conseguimos perceber quando fazemos essas simulações, esses erros têm que ser alimento, digamos assim, para refazer o plano, não é? Ou para alinhar melhor o plano, de maneira a que seja real, não é? Porque seja o mais eficaz possível. Por último, há aqui um ponto também importante: se nós não tivermos o compromisso da gestão do topo nesta situação da negócio e criar o compromisso do ponto de vista para a alocação de recursos, para a alocação das responsabilidades e também para criar uma cultura de continuidade, não é? Portanto, a cultura organizacional é muito importante, porque as pessoas têm que perceber, têm que saber qual é que é o seu papel dentro do sistema de gestão e, quando houver uma disrupção, o que é que elas têm que fazer na realidade, não é? Porque se não conseguirem, de facto, entender qual é que é o seu papel, claro que podemos ter planos muito bons, tecnicamente eficazes, mas na realidade depois não são consequentes, não é? Portanto, isto faz com que o sistema de gestão, de alguma forma, também, ou seja, todo este ecossistema da continuidade, é um sistema de evolução contínua. Está sempre a ser alimentado e tem que estar sempre atualizado com aquilo que é também as infraestruturas e a organização. Tem que evoluir com a organização juntamente. Luís há pouco falou aí, e são as 4 áreas, eu diria, entre aspas, clássicas, que a continuidade do negócio se preocupa: a disponibilidade das pessoas, a disponibilidade dos ativos físicos, a disponibilidade de sistemas de informação e tecnologias e da cadeia de abastecimento, né, de fornecedores, porque nós não vivemos, não operamos isolados numa bolha, temos dependências a montante. Mas focando aqui e sendo a Cellfocus uma organização com uma forte componente tecnológica e com uma exigência operacional bastante elevada, nesta área das tecnologias, dos sistemas de informação, porque é que a continuidade do negócio é particularmente relevante? Na Cellfocus, como há pouco estava a dizer, nós trabalhamos basicamente sistemas, ou trabalhamos em sistemas críticos globais, de clientes globais, não só em Portugal, mas pelo mundo fora. E muitos deles, como também estava há pouco a referir, são setores muito exigentes e dependentes neste caso, no nosso paradigma de tecnologia, como é o caso das telecomunicações e a banca, os serviços financeiros. Portanto, a indisponibilidade dentro deste ecossistema não afeta só diretamente os nossos clientes, mas afeta milhões de pessoas. Okay? E, portanto, de alguma forma,
dos aspectos da continuidade, quando nós estamos a entregar um produto aos nossos clientes, ele é visto logo desde o seu ato da concepção. A abordagem das arquiteturas, a forma como a tecnologia é utilizada e as suas várias dependências. Portanto, o pensamento da nossa análise é sempre feita, muitas vezes também baseada naquilo que é a continuidade e a disrupção que possa vir a ser causada, de maneira que ela seja resiliente, de um ponto de vista mais global. Por outro lado, nós, como empresa de serviços, não é, temos contratos com clientes e SLAs acordados, que de alguma forma significa também que os nossos RPOs internos, não é, têm que estar alinhados também com aquilo que é o providenciar este tipo de serviços. E por forma a que sejam garantidos de alguma forma, e isso não incorra, digamos, depois em cumprimentos contratuais, as penalidades associadas e tudo mais, não é? Portanto, isto, de alguma forma, depois irá prejudicar financeiramente e, acima de tudo, reputacional, porque não estamos a conseguir entregar um serviço em condições e de acordo com o que estava contratado. Portanto, na Sunfox esta componente está interligada logo na cabeça do cliente. Não querendo aqui, obviamente, entrar em matéria sensível, mas quais são os maiores desafios quando nós avançamos com a implementação da continuidade do negócio numa organização como a Cellfocus? Eu acho que aqui um dos grandes pontos é, de facto, conseguirmos ter aqui um alinhamento entre aquilo que é a tecnologia, as pessoas e os processos, de uma forma transversal. Isto porquê? Porque, normalmente nestas organizações com as quais nós tratamos também existe uma elevada complexidade tecnológica associada, onde os processos mais críticos ou atividades mais críticas eles estão interligadas entre sistemas ou são de alguma forma serviços em cloud ou serviços de terceiros. Portanto, o que é importante aqui é de facto efetuar um mapeamento rigoroso para perceber de alguma forma há alguma discussão e conseguir entender qual é o servidor, qual é o software, o fornecedor que suporta aquele processo crítico, é na realidade algo muitas vezes difícil de encontrar o ponto e por vezes dinâmico. Sim, estão sempre em mutação e evolução. Portanto, isso é de facto um ponto crítico deste aspecto. E um outro ponto também essencial é o plano em si conseguir acompanhar as alterações que estão a ser feitas constantemente, não é? Portanto, sei lá, relações de software, migrações de sistemas, portanto, e isto está tudo sincronizado de maneira a que os planos e a infraestrutura estejam atualizada de uma forma muito clara. E assim, depois fazer testes realistas. Claro que isto é uma dificuldade, muitas vezes em muitas organizações, até mesmo depois porque não queremos afetar a operação, quando estamos a fazer estas simulações, mas, acima de tudo, é muito importante que as pessoas que tenham que interagir já tenham que ter capacidade técnica para o poder fazer, e também, de outra forma, terem que ser treinados para executar no momento da disrupção. Okay? Portanto, os testes não servem só para conseguirmos recuperar, e é esse o passo importante, mas para que isso aconteça, as pessoas têm que saber corretamente quais são os passos que têm que dar. E não é no momento em que vai haver disrupção que vão olhar para o manual pela primeira vez. Para o plano pela primeira vez a ver se precisam de fazer alguma coisa ou não. Eu acho que aqui um dos maiores riscos, de facto, não é tanto a tecnologia em si, mas, de facto, a falta de preparação que possa haver dentro da organização. Já falamos aqui na norma, na 22301, é uma norma certificável e, portanto, é passível de ser reconhecida externamente.
qual é que é a importância de uma certificação na área da continuidade do negócio para a própria organização, para a Cellfocus, os impactos internos que isso tem e os eventuais impactos ou reconhecimento que isso tem por parte do mercado, dos clientes, parceiros? A certificação traz rigor interno, não é? Portanto, internamente ele traz esse rigor e, por outro lado, traz confiança para aquilo que é para a componente externa. Portanto, internamente ele obriga, de alguma forma, a termos processos claros. Portanto, fomentando também aqui um pouco a cultura à volta daquilo que é a gestão de risco, de maneira a que consigamos minimizar, basicamente minimizar prejuízos, quer sejam financeiros, reputacionais, quando há eventos não planeados. Para a componente externa, para os clientes em concreto, a certificação basicamente é uma prova objetiva, não é? Digamos assim, de que a organização tem uma maturidade já criada, não é? Portanto, e está preparada para responder a eventos disruptivos. Portanto, é esta a confiança, digamos assim, que posso trazer. Por outro lado, naquilo que se insere no mercado, e o que nós temos visto também, é que é algo que é realçado por quem compra, ao fim e ao cabo. Portanto, isto cria aqui um fator competitivo, a certificação, ao fim e ao cabo, cria um fator competitivo, porque cada vez mais se encontram nas respostas, a propostas e tudo mais, requisitos específicos para que as organizações sejam resilientes quando estão a entregar um determinado tipo de serviço. E a certificação, de alguma forma, traz esta validação. Não é? Portanto, não deixa de ser algo que é uma confiança que se transmite ao mercado, mas que é validada por uma entidade que o faz. Se tivéssemos que identificar aqui mitos ou erros mais comuns da implementação da continuidade do negócio nas organizações, destacaria algum que venha logo à ideia? Eu acho que há aqui um mito muito pragmático às vezes neste tipo de situações, que é isto é que não é negócio, é uma questão da área do IT. Portanto, isto é o IT que trata destes temas. Mas, na verdade, a recuperação tecnológica por si só não é insuficiente, de alguma forma, não é? Portanto, Perdão de interromper, a disrupção pode não ser daqui. Pronto, é isso mesmo, de uma forma global. Mas há sempre aqui um estigma associado àquilo que é a indisponibilidade, claramente, e isso depois faz com que também, se nós não tivermos aqui, digamos, os colaboradores de alguma forma preparados para atuar nessas situações de emergência, ou se os fornecedores não forem devidamente notificados e ativados para responder a estes temas, e isto de alguma forma também, digamos que todo este ecossistema da cadeia de valor e da cadeia de abastecimento e dos clientes, nossos clientes não serem informados deste atempadamente, portanto, no fim disso não existir uma alternativa operacional viável e previamente definida, portanto, este é algo que é super importante na sua relação e na resposta que as organizações têm que dar ou podem dar a estes temas. Portanto, isto é um dos mitos que às vezes fica assim no ar. Não é? Do ponto de vista do erro em si, que possa ser mais realçado quando se trata deste tipo, e o mais comum é tratar isto como um documento, não é? Portanto, tratar de qualidade pode ser como um documento. Ok, tenho aqui o plano, estamos seguros. Mas na realidade, ele até pode existir, não é? Mas, pronto, volto a referir, se ele não for testado, o plano na gaveta não vai conseguir responder a nada. Tem capacidade de resposta. E utilizando uma expressão que eu utilizo muitas vezes, dá uma falsa sensação de segurança às organizações. Portanto, as organizações acham que têm essa capacidade, porque têm um plano, têm 2, 3, vários documentos, mas depois na prática, não testando, e concordo plenamente, nós não conseguimos perceber qual é a eficácia real da resposta que nós preparamos. Portanto, no fim do dia, se o plano não é testado, é como não existe. Portanto,
Se me permitem, porque acho que é algo que muitas vezes as organizações também ignoram um bocadinho, é a atenção às alterações de contexto. E já falou, a continuidade do negócio também está baseada no risco, e os riscos variam conforme o acordo e a evolução, as alterações do contexto. E, portanto, se calhar, tão mal como ter um plano na gaveta é ter um plano que não é atualizado em função das alterações do contexto e já aqui falamos, cada vez são mais frequentes e ocorrem a uma velocidade mais elevada e com impactos notórios nas organizações. Claramente. E para perceber há pouco estava a referir também que o aspecto da simulação e a ação da simulação e o entender dos erros que aquela simulação ocasionou, conseguir realimentar o plano de maneira que ele consiga ser válido, como eu estava a referir, ser válido e acompanhar sempre a evolução da organização. Portanto, isto é um sistema que é dinâmico nesse aspecto e tem que ser realimentado. Portanto, é contínuo e tem que ser realimentado. Luís, para terminar, que mensagem é que deixaria para todas aquelas organizações que querem aumentar a sua resiliência, que querem ter uma capacidade de resposta a estes eventos que estamos a falar cada vez maior e cada vez mais eficaz? Sim, de facto, o contexto atual cria grandes desafios àquilo que é este tema da qualidade de negócio das organizações. Portanto, as disrupções cada vez são mais complexas e de facto as organizações também têm que demonstrar resiliência, porque no fim e ao cabo esta necessidade de agilidade e de preparação permanente é muito importante no dia de hoje. Portanto, enquadrado aqui, digamos, a continuidade de negócio e enquadrada dentro desta norma, que é ISO 22301, não pode olhar para ela como ser um custo. Okay? Portanto, mas ao fim e ao cabo, um investimento estratégico e essencial para proteger a operação, de alguma forma, reforçar aqui a confiança das partes interessadas e também garantir resposta eficaz perante um cenário, ou perante cenários adversos. Claro que nós não podemos criar cenários para tudo, logicamente é super complicado e por vezes difícil de entender, mas baseado naquilo que é as análises de risco e aquilo que é os impactos, conseguir prever o máximo possível deste tipo de cenários disruptivos. Portanto, do ponto de vista global, acho que as organizações que consigam investir hoje na sua resiliência, na realidade, vão se tornar mais competitivas e estão mais bem preparadas para responder no futuro, porque na realidade, no fim do dia, neste mundo tão instável, quem vai ganhar é quem nunca vai conseguir, quem não para, não não para, sim. Portanto, eu penso que isto é algo que as organizações hoje em dia têm que estar, e devido deste tipo de situações que temos vindo a percebermos no contexto atual, tem que estar super resiliente e ter bem presente todo este percurso da cultura do negócio, que é super importante para as organizações conseguirem progredir. Luís, muito obrigado, uma vez mais, pela partida. Estaríamos aqui a falar durante horas, somos os dois da área da continuidade do negócio, haveria muito mais a falar. Acho que já ficou aqui bem patente que a continuidade do negócio não é um mero reagir a acontecimentos, tem de ser muito mais estruturada para garantir a resiliência das organizações. Resiliência essa que cada vez é mais posta à prova pelas alterações de contexto e pelos cenários que nos são colocados, e uma forma também de criar confiança em todos os stakeholders e, como disse, ter a certeza que nós vamos conseguir garantir a entrega dos nossos produtos ou dos nossos serviços, mesmo em condições adversas. Muito obrigado, Luís, mais uma vez, e obrigado a todos a quem nos acompanhou nesta edição do Q-Talks.